A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização. A justiça sem a força é impotente, e a força sem a injustiça é tirânica. Isso que o Evangelho ensina. Primeiro, a justiça sem a força. A viúva, ela estava certa, pelo que os estudiosos dizem, estavam negando a ela dinheiro, ou a herança, ou alguma dívida ela tinha para ser acertada, e o ricaço não queria acertar. Então, ela tinha justiça, mas não tinha força. Como que ela ia exigir isso, né? Pensando sobre esse evangelho, eu me lembrei de um senhor uma vez, mas faz muitos anos. Ele era assim, bem simplesinho mesmo, mas uma pessoa muito justa. E havia um rico que estava devendo um trabalho que ele havia feito para ele, né? E ele cobrou o rico várias vezes e o homem não pagava. Um dia ele foi à casa do homem, bateu na porta, o homem saiu. Era um homem bruto, um homem violento. Começou a xingá-lo. Onde se viu você vir aqui à minha casa, você entrar aqui para me cobrar? Olha o que ele fez. Ele saiu, foi até a rua, e da rua ele gritou. Vou falar do jeito que ele falou. O senhor pode ser mais rico do que eu, mas na brutalidade nós empata. Na brutalidade nós empata. Aí ele entrou com os argumentos contra o rico, e o rico ficou sem saber o que falar. Esse aí teve justiça e força, e o rico pagou. Muito bem. Do outro lado nós temos a força sem a justiça. O juiz tinha força. Ele era instituído para aquilo. Ele devia exercer a justiça. E ele conseguiu durante muito tempo não ser justo. Foi só forte. E a pessoa forte, não justa, é tirânica, faz mal, prejudica os outros. Então, mas foi indo, ele entendeu. Então nós precisamos saber como lidar com essas duas realidades. Nós precisamos ser justos e fortes, tomando cuidado para não ser só um dos dois. Vejam vocês, até a década de 1960, 70, os pais, sobretudo o homem, o pai era forte e às vezes não era justo. Batia nos filhos, xingava a esposa, saía e ia beber, ninguém tem nada com isso. Ele mandava. Em outras palavras, ele tinha força, mas não era justo. Agora está ao contrário. Os pais são justos, realmente, porque sabem que criança não pode ser xingada. Atualmente está mais assim, né? A criança precisa ser respeitada, é preciso tomar cuidado para não ofender a criança em público, tomar cuidado se a criança está sendo bem alimentada ou não está. Mas fica nisso. A justiça. É justo tratar bem uma criança, mas está faltando força. A criança precisa dar força também. Papai precisa falar, vamos lá meu filho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tal. Está faltando. Antes, o pai era só forte, mas não era justo. Agora está justo, mas falta fortaleza. Nós precisamos então fazer o quê?
Vou puxar então o evangelho do domingo passado. Eu disse que para haver um milagre do leproso, Jesus seguiu 3 passos. Ele fez 3 coisas com os leprosos. 9 fizeram só as 2 primeiras. 1 fez as 3. Vocês se lembram quais eram as 3 coisas? Estão lembrados? Para seguir um milagre verdadeiro. Alguém lembra pelo menos uma? São palavras muito parecidas. Ai, tem uma que está até assim. Espreme que sai, espreme que sai. Eu vou falar a primeira. As outras 2 vão aparecer. Viver. Além de viver, qual foi a outra? Isso. Não fala nada. Viver. Primeiro, eles estavam quase morrendo porque eram leprosos. Jesus fez com que eles vivessem. Depois, eles estavam isolados da sociedade porque não podiam se misturar na sociedade. Jesus disse: apresentem-se aos sacerdotes. Como chama isso? Conviver, a convivência, a convivência. E eu disse que se a pessoa fica só nessas 2, viver e conviver, vai indo com o tempo, relaxa. Ela acaba relaxando. Precisa outra que liga com Deus. Qual que é a terceira? Qual que é a terceira? Viver, conviver, sobreviver. Muito bem. Salvou o povo. Por que esse sobreviver? Eu vou explicar agora. Eu conheço uma fábula do Esopo. Já expliquei para vocês que o Esopo viveu 600 anos antes de Cristo. Essa história é dele. Não sei se vocês conhecem a cegonha. A cegonha é uma ave de 1 metro de altura mais ou menos, tem uma boa envergadura, tem um bico comprido e às vezes no bico tem um papo. Ela vive na beira do brejo, ela vive no brejo. Ela se alimenta de cobra, escorpião, animais peçonhentos. Barata talvez, né? Barata, peixe morto, ela vive ali. Então na fábula vocês sabem que os animais falam, né? Então um homem, um caçador, não é bem um caçador, é um passarinheiro. Passarinheiro que faz coleção de passarinhos, né? Um passarinheiro conseguiu pegar uma cegonha numa armadilha. Quando ele foi tirar a cegonha da armadilha, a cegonha disse a ele assim: "Ô, seu passarinheiro, o senhor precisa me soltar. Eu ajudo demais o ser humano. Eu vivo no brejo, eu como escorpião, eu como cobra, eu limpo o mundo para vocês, eu faço um serviço tão bonito para vocês e você vai me prender?" É uma história, né? O homem respondeu assim: "Por isso mesmo que eu vou manter você presa. É por isso mesmo. Porque você ficando no meio deles, você se torna igual a eles." Olha que coisa interessante, hein? Você ficando lá no meio deles, se torna igual a eles. Para que serve essa história? Se você só vive e convive e não sobrevive, vai indo, aquilo que você achava um absurdo, você começa a concordar com aquilo. Concorda, daqui a pouco aprova e depois até defende. Um absurdo se torna uma coisa normal. Ah, mas a cabeça do ser humano é assim.
vai, ela se acomoda com a facilidade. Então, todo dia, nós precisamos virar essa viúva. Senhor, eu quero sobreviver, eu não quero só ganhar dinheiro, eu não quero só ter amigos, eu quero ter o Senhor e não quero perder, porque senão eu viro um qualquer aí. Como acontece às vezes, a pessoa perde o critério, os valores. Aquilo que era um valor deixa de ser, e valor não muda. Então, esta viúva estava pedindo a Deus, por meio do juiz, um valor. Não é o valor do dinheiro. Ela quis dizer assim: eu sou uma viúva, eu preciso do dinheiro e vão ter que me dar esse dinheiro mesmo, porque é um valor que eu mereço. Pronto. Ela não queria só o dinheiro para ser mais rica, para ser importante. Queria o dinheiro para dar valor a si mesma. A si mesma. Como viúva era desprezada, queria dar valor a si mesma. Vocês viram que interessante o Evangelho? O Jesus compara Deus com um juiz injusto. Por quê? Olhem o que Jesus está querendo dizer. Está querendo dizer assim: se aquele juiz que não respeitava ninguém, não queria atender aquela mulher, atendeu, vocês acham que Deus não vai atender vocês? Imaginem isso, imaginem. Então, prezados irmãos, cuidado. Hoje a opinião que todo mundo dá, as coisas que os outros vão falando, o ser humano vai aceitando como normal, como comum, e fica por isso mesmo. Então, vive, convive, mas não sobrevive, não passa por cima para ficar com Deus. Essa viúva perdeu o respeito no bom sentido, porque veio uma força para ela pedir ao juiz que a atendesse. Então vamos fazer assim na nossa vida, saber que Deus é o único que nos ajuda a sobreviver na onda de paganismo. O Papa Emérito Bento XVI diz assim: nós estamos numa era de um novo paganismo. Tudo é permitido, tudo é bom, cada um tem a sua verdade, todo mundo no brejo, achando que está fazendo uma grande coisa e vai ficando igual aos animais peçonhentos, igual àqueles que não têm valor na vida. Então nós precisamos das duas coisas. Justiça sem força é impotente. Força sem justiça é tirânica. Nós precisamos da força e da justiça de Deus para poder sobreviver diante da falta de valores do mundo de hoje. Deus é poderoso e bondoso ao mesmo tempo. Interessante, não é? Porque às vezes quem é bondoso não é poderoso, e quem é poderoso não é bondoso. Deus é bondoso e poderoso, por isso Ele nos ajuda a sobreviver nas intempéries do mundo de hoje. A Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização.